Hoje, a gente vai fundo num projeto chamado Inclusão Integral 2026. Basicamente, um programa educacional que está repensando totalmente o apoio a uma comunidade que é essencial, mas que muitas vezes fica meio invisível. Vamos descobrir como essa estratégia funciona, olhando direto no documento de planejamento deles. Para começar, olha só esse mapa mental que já dá a visão completa do negócio. Bem no centro de tudo estão as cuidadoras da educação especial. Repara como tudo, o propósito, os desafios, tudo mesmo, gira em torno de um eixo principal: fortalecer a saúde mental e o protagonismo dessas mulheres. É de fato um ecossistema de apoio pensado em 360 graus. E o que faz esse programa ser tão pioneiro? Bom, é a primeira vez que se cria uma iniciativa assim, bem estruturada e totalmente remota para engajar, acolher e empoderar as cuidadoras da educação especial inclusiva. E o foco inicial, olha que interessante, é uma comunidade super vulnerável lá na Baixada Santista, em São Paulo, um lugar onde esse tipo de suporte simplesmente não existia. A linguagem é tudo, né? E aqui tem uma escolha muito poderosa. O programa decidiu abandonar o termo mãe atípica para adotar cuidadora da educação especial. Por que essa mudança? Porque o cuidado não tem gênero e não se resume só à mãe. Essa troca é um reconhecimento importantíssimo a avós, tias, pais, a todo mundo que cuida. Além de ser mais alinhado com as novas políticas nacionais, reflete a realidade, que é muito mais diversa. A jornada das participantes é super prática, não é só aula teórica, não. Cada módulo gera uma coisa útil, concreta. Olha só a progressão. Começa com o autocuidado, com o conhecimento dos próprios direitos, aí passa para a criação de redes de apoio e, no final, a cuidadora se torna um agente de mudança na própria comunidade. É uma jornada que vai do eu para o nós. Muito bacana. O apoio para a saúde mental aqui é pensado em camadas, em 3 níveis. Não se espera a crise chegar, sabe? Tem desde um check-in emocional rapidinho em cada encontro, até rodas terapêuticas e uma rede de encaminhamento para casos mais complexos. O suporte é constante e está totalmente integrado no programa. E por que esse foco todo em saúde mental é tão vital? Bom, os dados não mentem. Estudos feitos aqui no Brasil mostram que o nível médio de sobrecarga entre essas cuidadoras é classificado como grave. A gente está falando de um esgotamento extremo. Então, este programa não é um luxo, de jeito nenhum. É uma resposta direta a uma emergência que muitas vezes é silenciosa. Um plano bom de verdade não é aquele que finge que não tem problema, né? É aquele que antecipa os problemas. E é justamente isso que a gente vai ver agora. Como o programa se prepara para os obstáculos do mundo real. O planejamento aqui é bem inteligente porque ele separa os tipos de problema. De um lado, tem os pontos de atenção, que são internos, tipo como ajustar a linguagem para todo mundo entender. Do outro, os desafios, que são externos, como a falta de internet ou a dificuldade de achar voluntários. Separar o que está dentro e fora do controle do programa ajuda a criar soluções muito mais focadas. Agora, presta atenção nesse número: 90 minutos. Pode parecer um detalhe, mas essa é uma das regras de ouro do programa. É o tempo máximo e inegociável para qualquer encontro online. Por quê? Porque cada minuto na vida de uma cuidadora é absurdamente precioso. Passar desse limite pode significar perder uma participante. É o respeito colocado em prática. Ok, já entendemos os desafios. Agora vamos virar a chave e ver por que este é o momento perfeito para um programa como esse dar certo. O cenário lá fora está se alinhando de um jeito que cria umas oportunidades estratégicas incríveis. A lei agora está do lado das cuidadoras. Novos decretos federais transformaram elas em parceiras obrigatórias no planejamento da educação na escola. De repente, o que o programa oferece, empoderamento, conhecimento de direitos, não é mais uma coisa opcional. Virou uma necessidade da instituição. E com mais leis sendo discutidas, a tendência ao apoio político e financeiro crescer. Uma das sacadas mais inteligentes aqui foi não querer reinventar a roda. Em vez de construir tudo do zero, o programa se conecta a um ecossistema que já existe com gigantes como a PAI e a ACD. E o resultado? Um impacto muito mais rápido, com custo bem menor. E talvez a oportunidade mais poderosa seja essa aqui. As próprias participantes vão construir, juntas, um banco de conhecimento digital. Imagina só, um lugar cheio de soluções práticas criado por quem vive essa realidade todo dia. Isso pode virar o maior legado do programa, um recurso com potencial para ser usado no Brasil inteiro. Então, com tudo isso que a gente viu, qual é o plano de ação? O que já está batido o martelo e quais são os próximos passos para tirar essa ideia do papel de vez? Essas 3 decisões definem a alma do programa. Primeiro, usar o termo cuidadora para ser mais inclusivo. Segundo, não exigir laudo médico para tirar barreiras de acesso. E terceiro, que é fundamental,
Organizar os grupos de terapia pela experiência do cuidado. Por exemplo, cuidadores de crianças não verbais ficam juntos e não pelo diagnóstico. Isso evita aquela coisa de comparar sofrimento e cria conexões muito mais reais e profundas. Com as decisões tomadas, o foco vira totalmente para a ação. As prioridades imediatas são bem claras. Redesenhar um dos módulos para ser mais inclusivo, começar a busca por voluntários, garantir a grana para os materiais acessíveis e acertar os detalhes finais de inscrição com as escolas parceiras. No fim das contas, tudo se resume a estas palavras. A jornada começa com acolhimento e autocuidado. Aí se constrói uma rede de apoio que gera protagonismo e empoderamento, e tudo isso culmina num verdadeiro impacto social. Essa é a essência do programa, de ponta a ponta. E só para deixar claro, toda essa análise que a gente fez hoje veio direto dos documentos de planejamento do próprio Programa Inclusão Integral 2026. E para a gente fechar, fica uma reflexão. O que a gente viu aqui foi um plano bem detalhado para 3 cidades. A pergunta que fica no ar é sobre o potencial disso tudo. Se um modelo como este funciona no local, de que forma ele poderia inspirar uma transformação muito maior no cenário da educação inclusiva do país inteiro?